Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre como devo estudar a Bíblia. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo, quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva. 1, 2, 3, já, pausa. Já? Muito obrigado a todos. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Vamos para uma oração para começar? Querido Deus amado, que o Senhor me tome nesse momento, o Espírito Santo fale mais uma vez através de minha boca, que as pessoas que estão ouvindo estejam com o coração e a mente abertos para aprender a verdade, e que a mim também esteja com o coração aberto e a mente aberta para também que eu possa aprender a verdade, pois estamos todos juntos no mesmo barco, aprendendo juntos. Que assim seja, Senhor, que os três maiores pessoas do mundo seja conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, como é que nós devemos estudar a Bíblia? É só ler? Não, ler a Bíblia é uma coisa, estudar é outra. Como devo estudar? Primeiro, nós devemos saber que a Bíblia, ela tem tipos de escritas diferentes. Então, que tipo nós abrimos a Bíblia, nós temos o que ali? Nós temos cartas, né? Então, cartas que foram escritas para pessoas ou para cidades, como por exemplo, a primeira carta aos Coríntios. Então, a cidade de Coríntios. Aí você tem a primeira Timóteo, primeira carta que Paulo destinou a Timóteo. Então, é uma pessoa, Timóteo. A carta a Tito, destinou a Tito. Carta aos Romanos, dedicada ao povo romano. Carta aos Hebreus, destinada ao povo hebreu, e assim por diante. Né? Primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses. Nós temos cartas, nós temos livros históricos, né, que contam histórias. Nós temos livros proféticos, né? Temos profecias, né, que estão nos livros proféticos, né? Nós temos livros poéticos, como por exemplo os Salmos, Eclesiastes, né? Então nós temos vários livros, né? E nós temos o livro profético apocalíptico, que é o Apocalipse. Mas como é que eu devo estudar esses livros? Entendeu? Então nós temos que entender a primeira coisa. A Bíblia, ela tem parte dela que é escrita literalmente, tem parte dela que é escrita simbólica, logicamente. Então, tem a parte literal e a parte simbólica, né? Então, geralmente, o que nós temos de simbólico na Bíblia? Geralmente é a parte profética, né? Então, o livro de Apocalipse, né? 99% dele é escrito simbolicamente. Daniel, em algumas passagens, né? Então, nós temos que traduzir quando a gente lê essa parte simbólica. Mas, quando a gente lê a parte que são literais, que não são simbólicas, né? Nós podemos estudar lendo parte. Por exemplo, como é que a Bíblia foi escrita, né? Ela foi escrita por várias pessoas, mas é como se fosse assim, ó, vamos pensar. Nós estamos numa mesa redonda. Tá aqui a mesa redonda, nós vamos discutir um assunto. Então, vamos supor, o assunto é os mandamentos de Deus. Vamos supor. Então, nessa mesa redonda, tem 6 pessoas. Então, vamos lá. Vai de quanto está nessa mesa redonda? Paulo, o apóstolo, Moisés, Davi, 3, Josué, 4, Jonas, 5, Jeremias, 6, Mateus, 7, Pedro, 8, Lucas, 9 e Tiago, irmão de Jesus, 10. Os 10 que escreveram livros na Bíblia. Aí você pega o quê? Davi não escreveu, mas tudo bem. Ele escreveu os salmos, né? Então ele escreveu assim. Então, escreveu alguns salmos, né? Então, a gente faz o quê? Cada um vai ser jogado na mesa ali o assunto, né? Que é os mandamentos. E cada um vai dar a sua fala sobre o mandamento. Então, um vai falar
que os 10 mandamentos são infinitos, outro vai falar que os 10 mandamentos são, são lei obrigatória de Deus, outro vai falar isso aqui. Então, cada um vai falar alguma coisa sobre os mandamentos. O outro vai falar que o povo de Deus tem que seguir os mandamentos, o outro vai falar que o povo remanescente tem que seguir os mandamentos, né? Se chega João para também falar alguma coisa de Marcos, os dois, a gente vai ver o quê? O João vai falar o quê? Que os mandamentos são eternos, como ele fala em Apocalipse, que o povo remanescente de Deus tem que estar seguindo os mandamentos, que não sei o quê. Então cada um vai falar uma coisa sobre mandamentos. Na Bíblia acontece exatamente isso, só que sem ter a mesa redonda e cada um no seu tempo, sem estar convivendo juntos. Então, Moisés escreveu algo sobre os mandamentos de Deus, ele escreveu o Deuteronômio, né? O próprio Deus escreveu no Êxodo, e Moisés escreveu no Deuteronômio, né? Depois, outras pessoas falaram disso também. Então, como que eu faço para estudar a Bíblia? Eu vou ler um texto lá em Levíticos. Depois, eu procuro esse texto, eu procuro esse assunto em outros lugares da Bíblia. Então, vamos supor, eu vi um assunto em, vamos supor, João 5:1. Aí tá lá, tá o assunto, faz de conta que é o assunto referindo sobre o amor de Deus. Aí você pega, fala, amor de Deus, você pesquisa, quem tem a Bíblia de estudo, ou quem não tem, pesquisa versículos bíblicos que falam sobre o amor de Deus. Você pode pesquisar no Google, pode pesquisar no chat GPT, para quem quiser. Chat GPT é um site de inteligência artificial e, e nesse site você consegue estudar a palavra de Deus, né? Ali não é a palavra de Deus, você consegue estudar, pesquisar coisas ali com a inteligência artificial, né? E aí no chat GPT você consegue também, igual no Google, pesquisar alguma coisa através da inteligência artificial. E aí então você pesquisa lá. Aí vai te falar lá, versículos tal, 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 tal. Aí vamos supor que te falou Salmos 15:5. Aí você vai lá e ele lê que está escrito no Salmo 15:5. Aí chegou e falou, Apocalipse 10:1. Você vai lá e lê Apocalipse. Ah, Jeremias 5:2. Isaías 3:9. Ezequiel 5:1. E aí você vai lendo aqui, vai lendo ali. E aí você então consegue encorpar e compreender o que, que a Bíblia fala de um assunto. Entendeu? Porque mesmo aquele versículo que você pegou, que você pegou primeiro, ele pode ser que esteja fora de contexto, mas quando você lê os outros, você percebe o quê? Que qual que é a opinião de Deus, o que Deus pensa a respeito deste assunto, né? Porque a gente entende que a Bíblia é um livro profético, é um livro inspirado por Deus, né? Em parte é um livro divino, é um livro que foi Espírito Santo, escrito pelo Espírito Santo, que o homem foi só uma máquina de escrever ali, ou uma caneta, como quiser chamar, né? Por mais antigo, uma pena, mas é o que o homem foi, mas quem realmente ditou aquilo ali, quem inspirou a escrever aquilo, foi o Espírito Santo. Então, juntando tudo, você vai ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, porque a Bíblia não se contradiz, e isso faz a Bíblia um livro extraordinário, porque aonde que você consegue que várias pessoas que viveram em tempos diferentes, milênios diferentes, séculos diferentes, em tempos totalmente diferentes, escrevam na mesma pegada, sem que praticamente a pessoa não tenha tido contato com a outra. E você fala, mas como Moisés escreveu as coisas, provavelmente Jeremias tinha lido, eles tinham pequenos acessos a essas escrituras. Porque somente muito depois da morte do último apóstolo, que foi João, é que a Bíblia foi escrita numa só. Eu acho, se não me engano, foi o Martinho Lutero quem uniu a Bíblia realmente numa só. Não, acho que foi um cara antes dele, né? Que reuniu, não lembro quem foi, mas que reuniu numa só. Muito tempo depois que João já tinha morrido, o último apóstolo. Então, nenhum deles tinha um livro na mão para estudar. Entendeu? Eles não tinham. Somente quem tinha acesso às escrituras eram os sacerdotes, eram os mestres da lei. E esse povo todo, nenhum deles era isso, que escreveu tudo isso. Você entendeu? Então eles não tinham acesso a essas coisas. Somente quem tinha acesso era essas pessoas. Portanto,
eles não tinham tanto acesso a eles poderem copiar do outro. E isso faz uma coisa mais importante ainda, faz com que eles escreveram com as ideias próprias. Então você vê que o que um escreveu é a mesma coisa, que é a mesma pegada que o outro. Eles não se contradizem em nenhum momento. Então, se você pegar um texto e parece que ele está contradizendo, você deve fazer o quê? Agora vem um outro ensinamento para estudar a Bíblia. Eu nunca posso pegar um só versículo para estudar. Eu tenho sempre que pegar 2, 3 versículos para cima daquele e 2, 3 para baixo, né? Isso eu não tiver que pegar o capítulo inteiro ou o subtítulo inteiro, que às vezes no capítulo tem aquele subtítulo, né? Tem um título no meio do capítulo, tem um título lá. Então você tem que às vezes pegar ali para baixo para você entender o que está se passando. Você entendeu? Então aí você vai compreender o contexto. Às vezes tem textos, por exemplo, que Paulo está criticando, como por exemplo, ele critica os coríntios, ele critica vários casos. Então, ele está falando ironicamente, e a pessoa já pega aquilo ali como literal, como se ele estivesse aprovando. Então, quando você vai pegar em outra parte, você vê que não é assim. Então, estudar a Bíblia exige muito estudo sentado ali, tem que pegar várias partes da Bíblia, pegar capítulos acima e abaixo para ver se é realmente aquilo que você está entendendo no capítulo, ou se você está entendendo fora de contexto. Em outras palavras, nós temos que fazer a exegese, nunca a exegese. Por quê? Exegese significa você absorver no texto, tirar no texto a mensagem oculta por trás, naquele texto. E exegese é você pegar e incluir as suas ideias no texto. Então você vai e interpreta e começa a passar para frente o que você entendeu. E isso nos dá a resposta de por que nós estamos vivendo essa Babilônia de religiões. Muitas doutrinas, né? Não fala de religiões, fala de doutrinas. Porque todo mundo tenta seguir o mesmo Deus, né? O Deus único. Então, todos que seguem essa religião. Então, é o judeu, é o islamismo, é o catolicismo, é os protestantes, é a testemunha de Jeová, todos seguem o mesmo Deus, Deus Criador, né? Então, por que nós temos tanta doutrina? Porque cada um interpreta e ao invés de pegar e absorver a ideia do texto e ir atrás dessa ideia, não. A pessoa interpreta e faz a exegese, ou seja, ela pega e ela põe as ideias dela no texto. Aí não dá certo. Compreende? Aí não dá certo. Por quê? Porque nós somos falhos. Muitas vezes nós entendemos errado. Só que muita gente fez o quê? Criou movimentos religiosos, doutrinas religiosas em cima destes erros. Entendeu? E quando eu falo doutrina, eu não estou falando dos ensinamentos da igreja, mas eu falo na placa da igreja. A doutrina que eu falo são as placas. Então, para mim, a doutrina que eu estou me referindo é adventista, universal, mundial, transformação da graça, assembleia e assim por diante, né? Então, é o nome da igreja, né? Então, queridos irmãos, e a pessoa vai e cria no que ela entendeu. Você entendeu? Que nem criaram que o Velho Testamento foi abolido, que as leis não valiam mais, que a partir de agora nós devemos guardar o domingo, a ressurreição de Cristo. Só que quando você olha na Bíblia, os apóstolos, Paulo, eles continuavam, mesmo anos depois da morte de Jesus, eles continuavam a guardar o sábado. Você vê que fala que Paulo, ele estava no dia de sábado, a Bíblia fala muito claramente, sábado, e ele foi, no lugar que ele estava, não tinha sinagoga. Então ele fez o quê? Ele foi procurar um lugar tranquilo onde ele poderia orar a Deus e fazer os rituais de sábado, sabáticos. E aí, entendeu? Então, por quê? Porque é o sábado. Então Paulo estava guardando o sábado. Geralmente, 99% das pregações de Paulo que é falado na Bíblia, é no sábado. Só uma, se não me engano, que ele pregou no domingo, que nem fala domingo, é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque, aliás, o único dia que a Bíblia chama pelo nome é o sábado, você já percebeu? Na Bíblia nunca falou segunda, nem terça, nem Sunday, como é em inglês, nem nenhum nome para esse dia, né? E só Shabbat, né? Shabbat, que é o sábado. Então, o único dia que é citado como nome é o sábado. Quando você vê na criação, é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia.
quinto dia, sexto dia, aí quando chega no sétimo dia, fala, sétimo dia é o sábado do Senhor, Shabat do Senhor seu Deus. Então, que é o sábado, sétimo dia é o sábado, né? Quando a gente olha na nossa língua portuguesa, fica muito claro quem é o sétimo dia, porque fala segunda-feira, então é segundo dia de trabalho, feira significa labor, significa trabalho, então é segundo dia de trabalho. Se a segunda-feira é o segundo dia do trabalho, quem que é o primeiro dia de trabalho? Domingo. Domingo que deveria chamar primeira-feira. Entendeu? Primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então é, ó, sexta-feira, sexto dia de trabalho. Então, quem é o próximo depois do seis? É o sete. Sétimo dia, sábado. Então, é o único nome na Bíblia que se refere ao dia, é sábado. Domingo nunca foi citado na Bíblia, pelo contrário, fala uma vez do primeiro dia da semana, mas não referente à guarda. O único dia que Paulo, é, que ele, como é que fala, pregou no domingo, foi porque ele estava numa cidade que ele chegou lá após o Shabat e ele já ia embora naquele dia seguinte, né, no domingo. Ele não ia ficar lá para chegar o sábado. Então ele aproveitou que ele tinha chego, que ele não tinha feito lá uma pregação e ele pregou naquele dia. Mas não está sendo falado ali que ele pregava no domingo. Foi a única vez que é citado na Bíblia. As outras todas ele pregou no sábado. Então, quando você pega, da onde veio isso? Veio de falsas pessoas compreendendo coisas erradas, né? Quando ouviu Nova Aliança, ouviram um monte de coisa, compreenderam errado. E aí passaram adiante. E você vê que muitas igrejas seguem esse erro, né? Então a gente vê, como é que eu faço para estudar a Bíblia, então? Eu tenho que pegar vários pedaços dela, de vários livros diferentes, para compreender determinado assunto. E eu tenho sempre que pegar não só um versículo, mas dois, três acima daquele versículo falando do assunto, dois, três abaixo até um capítulo. Para quê? Para que eu possa compreender o contexto daquele capítulo que está querendo dizer ali, para que eu possa compreender a verdadeira mensagem. É assim que a gente estuda a Bíblia, queridos irmãos. Nós não podemos estudar a Bíblia simplesmente de ler. Não, ler a Bíblia é uma coisa, estudar é outra. Você entendeu? Então, já vi pessoa falando pra mim, você fica falando essas ladainhas, gravando essas mensagens, fazendo coisa. O que eu tento fazer, quer dizer, é trazer as pessoas para Deus, né? Se para quem estiver ouvindo a ladainha, para mim não é. Porque eu mesmo aprendo com isso, eu tô aqui para aprender com isso. Então, se vocês não querem aprender, eu fico chateado por vocês, fico triste por vocês, porque eu quero que vocês tenham a vida eterna comigo. Mas eu vou aprender, eu vou pôr em prática na minha vida. Eu sei que a gente tem que fazer na nossa vida tudo que é certo. Então, eu estou tentando passar para vocês como vocês devem estudar a Bíblia, para que vocês possam aprender. Entendeu? Nesse caso aqui. Tá? E quando se trata de. E a última parte que eu vou falar de hoje é falando sobre profecias. Para estudar uma profecia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a profecia e depois eu tenho que traduzir os símbolos. Então, por exemplo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Apocalipse, está escrito lá que a igreja verdadeira, a igreja sã, né, a mulher boa, a mulher verdadeira, a mulher não sei o quê, que ela tem uma mulher que ela foi perseguida pelo dragão. Então, o que está sendo falado ali? São símbolos. Eu tenho que entender que o dragão representa Satanás, mulher representa a igreja. Então está falando o que ali? Que Satanás perseguiu a igreja de Deus. Né? Que a igreja de Deus teve um filho. Quem é o filho da igreja de Deus? Jesus Cristo. Que essa igreja ela foi escondida durante um tempo, ficou escondida durante um tempo porque estava sendo perseguida por Satanás. Isso aí se refere ao tempo quando a primeira besta surgiu, né? Provavelmente. Quando a gente estuda, a gente vai vendo isso. Então, tudo bate, né? E que depois viria o povo remanescente de Deus para continuar o trabalho da evangelização, né? Que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Então, mulher ali quer dizer o quê? Igreja. Aí você vai em Apocalipse 17 e fala da mulher prostituta. Quem é a mulher prostituta? É a igreja prostituta, ou seja, a igreja errada, que está levando o povo à ruína. E aí dali
e dá características sobre ela. E fala-se também que a igreja prostituta tem filhas, isso quer dizer, que tem a igreja prostituta e tem as filhas da prostituta que também são prostitutas, são igrejas erradas. Né? Quem são essas igrejas prostitutas? No caso que a mulher quer dizer igreja. São as igrejas que seguem os ensinamentos, as doutrinas da igreja prostituta. Que elas saíram dali, fingiram que não eram igual ela, né? Estão fazendo uma diferente, mas tem doutrinas e ensinamentos que é igual da igreja prostituta. Também não vou aprofundar nisso, porque não é a intenção. E outra, quem quiser saber sobre mais, é só estudar Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Vocês vão se tratar as duas igrejas, está muito ali. Né? Entendeu? E aí vocês vão saber quem são as da igreja prostituta. Então, queridos irmãos, é assim. Então, para mim estudar o livro do Apocalipse ou livros proféticos, ou mesmo parábolas de Jesus, eu tenho que compreender muita coisa. Entendeu? Para poder entender, decifrar. Eu preciso entender também em que momento foi escrito aquilo. Quais eram as crenças do momento. E aí eu tenho que praticar o que? A hermenêutica. O que é isso? É a arte da interpretação. Então você tem que ler o contexto histórico, cultural, quem era quem governava, o que estava acontecendo naquele momento, qual era a crença, a cultura deles. Tudo para mim saber o quê? O que está querendo dizer ali. Entendeu? Porque se alguém chegar para alguém hoje que nunca pegou a Bíblia na mão para ler, e falar, sabe o que é o selo de Deus? A pessoa vai falar, deve ser alguma coisa de colar, igual de carta, né? Qual é o selo que a pessoa conhece? Hoje em dia nem conhece mais selo nenhum, porque nem carta tem mais. Mas é o selo de carta, entendeu? Ninguém, agora, se você não estudou história, né? A pessoa que não estudou história não vai saber que o selo era um anel que o rei usava na época que servia como assinatura do rei, como comprovação de uma assinatura, que ele funcionava como se fosse você pegava e apertava ele lá numa cera quente, lá no material quente, e ficava a marca do anel. Aquilo ali era selado. Então, como que você vai chegar na Bíblia, vai lá em Apocalipse, está falando sobre o selo de Deus, ou que Daniel selou lá o documento dele, que ele escreveu lá, que Deus mandou que ele selasse. O que quer dizer isso? Que ele pôs um selinho de igual de papel? Não. Que ele colocou o anel dele lá, de governador Daniel, e ou de governador Beltesazar, colocou lá no coisa, tirou e deixou a marca lá e selou, e fechou aquele documento. Que ele só poderia ser aberto nos tempos de hoje, no tempo do fim. Você entendeu? Então, se você não estudar o contexto histórico do momento, o que era aquelas coisas, você não vai compreender. Entendeu? Então é preciso que você estude tudo isso para que você possa compreender a Bíblia. Não adianta você só ler. Você entendeu, queridos irmãos? Estudar a Bíblia é isso, tá certo? Então vocês precisam fazer de tudo para estudar a Bíblia, para compreender. Tudo isso é necessário. Por isso que isso faz da Bíblia um livro tão extraordinário. Pessoas de vários tempos escreveram a mesma coisa, sem nunca terem se visto, sem nunca terem vivido em épocas diferentes, em contextos diferentes, em culturas diferentes, e escreveram a mesma coisa. Entendeu? É um livro fantástico. Ao mesmo tempo que cada livro ele é independente um do outro, bíblico, ao mesmo tempo eles estão no mesmo assunto. Entendeu? Então, é muito impressionante, não dá entendeu? Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais impressionado a gente fica com o que está escrito ali. Entendeu, queridos irmãos? Então, basicamente é isso, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, que o Espírito Santo possa nos animar a estudar a Bíblia, que possamos fazer isso de peito aberto, da maneira correta, que possamos praticar a hermenêutica e a exegese da Bíblia, Senhor. Que possamos aprender e evoluir com os textos bíblicos para que a gente possa chegar à vida eterna juntos com o maior aprendizado, cada vez mais fazendo o melhor para nós. Esteja sempre conosco, Senhor. Agora esteja, Pai, nos ilumina, Senhor, e que nós todos possamos aprender e jamais fazer exegese na Bíblia, Senhor. Jamais possamos colocar nossas ideias na Bíblia, nunca. Que nós sempre fazemos a exegese, que nós extraímos as ideias bíblicas, possamos sempre achar a sua verdade, Senhor. Entender o que o Senhor está querendo dizer. Se nós não estudarmos, nós não vamos entender, Senhor. Então nós precisamos sempre estar estudando, Pai. Que assim seja,
Senhor, muito obrigado. Abençoa a todos, quem estiver trabalhando, que estiverem me ouvindo, ou mesmo aqueles inscritos no meu canal que não estão me ouvindo, que possam chegar em casa em segurança. Abençoe a todos eles, Senhor, assim seja. Amém. Então é isso, queridos irmãos. É preciso entender, principalmente quando você estuda a profecia, a interpretar. Né? Quando tinha, por exemplo, chifre quer dizer o quê? Rei ou reino. Né? Mulher quer dizer igreja. Né? Homem, muitas vezes quer dizer Jesus. Dragão, Satanás. Então, anjo quer dizer o mensageiro de Deus. Então, não necessariamente um anjo que vem do céu, mas um mensageiro. Que nem, por exemplo, eu. Eu sou um mensageiro de Deus. Entendeu? Eu sou o mensageiro de Deus. Tanto que meu canal chama isso, mensageiro de Deus. Então, eu posso ser colocado como um anjo escrito, por exemplo, na profecia. Um dos anjos escrito na profecia. Não necessariamente em profecia, anjo quer dizer o ser celestial, que vem do céu com Deus. Não. Anjo quer dizer o mensageiro. Então nós temos que estar sempre por dentro do que quer dizer cada palavra, queridos irmãos. E compreender. Tá certo? Vamos estudar a Bíblia corretamente. Nós todos que estudarmos a Bíblia só temos a ganhar e evoluir cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, que assim seja. A Deus se glorifique, amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Até mais. Deus abençoe a todos.